taxas de juros mais elevadas no país em mais de meia década, o endividamento recorde das famílias, a perda de poder aquisitivo dos consumidores por causa da inflação são três dos principais fatores que têm afetado a sobrevivência das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. A constatação é da Serasa Experian e esse tema de agora a gente vai falar conversando com Luiz Rabi, que é economista da empresa. Luiz, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, vamos agradecer a você as explicações. A pandemia parece ter passado, vamos considerar que sim, mas os prejuízos levam bastante tempo para serem superados. Quantas empresas hoje estão com dificuldades financeiras? Olha, hoje nós temos um total de 6 milhões e 400 mil empresas em situação de inadimplência no país. É um recorde histórico. Nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de empresas brasileiras nessa situação, ou seja, empresas que, por falta de pagamento junto aos seus credores, sejam eles credores bancários ou até mesmo fornecedores, estão com seu CNPJ inscrito na lista de empresas inadimplentes. Então, de fato, é uma situação bastante crítica em termos de inadimplência que nós encontramos hoje no nosso país. A causa mais comum do fechamento dessas empresas, você poderia listar alguns fatores e também quais são os primeiros sinais da dificuldade que os empresários sentem? Na verdade, né, a grande dificuldade que nós temos hoje do ponto de vista das finanças empresariais é justamente o custo do crédito, né? As taxas de juros que subiram bastante, principalmente aí o Banco Central iniciou esse novo ciclo monetário no país, e isso acabou fazendo com que várias empresas, né, que estavam numa situação de endividamento já crescente, ficassem numa situação ainda mais complicada, porque quanto mais aumentam as taxas de juros, mais o custo de se carregar essa dívida também cresce, ou seja, a despesa financeira junto aos bancos e também junto às próprias financeiras, tudo isso aumenta, né? E como nós estamos numa economia que está entrando num processo de desaceleração, né? O próprio dado do PIB hoje mostrou isso, ou seja, tivemos um recuo no PIB no quarto trimestre, né? Então, juntando uma queda na atividade econômica com um aumento do custo do crédito, isso justamente é uma combinação fatal, né, para a saúde financeira das empresas, principalmente aquelas mais endividadas. Oi, Luiz, bom dia, Carla Moura aqui, prazer falar com você. O problema de caixa é uma causa frequente aí relacionada à falência, né? Tem solução prática para isso? A solução prática é as empresas tentarem fazer um bom planejamento financeiro, né? Porque, por exemplo, uma empresa que acaba comprando demais ou se estocando demais, né, justamente nesse ambiente de desaceleração econômica, ela vai estar com o estoque parado. O estoque parado é dinheiro que está sendo perdido, porque as despesas e os custos, todos eles continuam chegando, né? E se ela está com o estoque parado ou não está fluindo do jeito que ela imaginava, ela vai ser obrigada a cobrir esse rombo no caixa com empréstimos bancários, que estão cada vez mais caros, né? Então, o primeiro passo é fazer um bom planejamento financeiro, né? Analisar com bastante cuidado como é que está a demanda de mercado pelos seus produtos, né? E se ela perceber que, de fato, está notando um certo desaquecimento nas vendas, reavaliar justamente essa política de formação de estoques, né? Para que não fique com dinheiro parado, né, em mercadorias que deixam de ser vendidas e, obviamente, sendo obrigadas a obter financiamentos para cobrir esses buracos que vão abrindo no fluxo de caixa. Então, acho que essa é a primeira recomendação, ou seja, fazer um bom planejamento financeiro, ainda mais nesse momento de juros altos e economia que entra em desaceleração. Muitas vezes dá esses passos para trás, né, Luiz, para tentar evitar ali maiores prejuízos e queda. E aí quando a gente pensa nesse planejamento, isso também passa por reduzir ali despesas desnecessárias, né? Isso é um caminho. Mas aí como é que a empresa de fato pode identificar o que é desnecessário ali naquele momento? Por onde começar a cortar? Olha,
por exemplo, né, projetos de expansão e ampliação. Não é o momento de se fazer. Né? Se uma empresa estava... por exemplo, no ano passado nós tivemos um período de crescimento importante da atividade econômica ali entre o segundo e o terceiro trimestre. Se a empresa se animou naquele momento e resolveu, digamos, desengavetar algum projeto de ampliação ou investimento, não é hora de se fazer. Né? Ou seja, é hora de realmente reavaliar toda a estrutura de planejamento estratégico, principalmente de médio e longo prazo, né? E, de fato, começar a passar um pente fino naquilo que é prioritário. Né? Hoje, o prioritário é justamente buscar eficiência, ou seja, cortar custos e adiar e postergar eventuais projetos de ampliação, modernização ou até mesmo de novos investimentos, porque, de fato, a economia está atravessando um momento muito delicado para a saúde financeira das empresas. Então, reavaliar o seu planejamento estratégico, ver aonde pode cortar, né? E até mesmo se tiver que cortar a mão de obra. Nós estamos vendo aí várias empresas anunciando demissões, né? Empresas não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Né? Principalmente nesse ramo de tecnologia, nessas empresas aí .com, ou seja, as empresas desse mundo digital que cresceram bastante durante a pandemia. Né? Então, nós estamos vendo esse momento de aumento de demissões, porque às vezes acaba sendo o último recurso que cabe às empresas para tentar reequilibrar o seu fluxo de caixa. Deixa eu permanecer, Luiz, falando exatamente sobre esse item. A empresa que efetua cortes de pessoal, achando que é a melhor forma de conviver, de ultrapassar a crise, não estaria incorrendo também na possibilidade de perder na perda de vendas também, não? Então, na verdade, quando uma empresa decide justamente diminuir o seu quadro de funcionários, é porque ela já sentiu a perda de vendas. Né? Na verdade, é uma reação a esse momento mais difícil pelo qual a nossa economia está atravessando. Né? Então, não é que as empresas fazem isso para resolver algum problema. Não, na verdade, é uma reação a um problema que, infelizmente, já está acontecendo. E aquilo que eu estava comentando, às vezes, esses cortes de mão de obra acaba sendo o último recurso. A empresa já cortou tudo onde que tinha que cortar, a empresa já reavaliou todo o seu projeto de investimento, a empresa já reavaliou toda a sua política de estoques e, mesmo assim, ela se encontra em dificuldades. Se de fato isso está acontecendo, não resta praticamente nenhuma outra alternativa, né, senão diminuir o seu ritmo de produção, o seu ritmo de vendas, porque de fato ela já está sentindo que o mercado para ela já mudou de ambiente, ou seja, ela já está vivendo num ambiente de menor atividade. Então, acaba sendo uma consequência desse problema e não uma causa para esse problema. Infelizmente, é o que nós estamos começando a perceber, principalmente em algumas empresas aí do ramo varejista. Né? Nós estamos vendo empresas, inclusive não só pequenas, médias e grandes empresas do ramo varejista passando por dificuldades, tentando renegociar suas dívidas com os bancos, né? Justamente para evitar chegar nesse estágio realmente muito dramático, porque de fato, quando uma empresa faz isso, são milhares de famílias que são afetadas justamente pelo desemprego. Que conselho você, como economista, daria nesse momento ao governo no sentido de apressar uma reforma tributária, de resolver problemas que possam ser evitados no futuro ainda mais graves? Nós estamos enfrentando, do ponto de vista macroeconômico, alguns problemas, e talvez o principal deles hoje seja justamente essa inflação que ainda está num patamar elevado, juntamente com essa falta de dinamismo que a gente começa a perceber na economia. E nessa situação, né, talvez uma das poucas providências que o governo poderia tomar, na verdade são duas. Né? Primeiro, continuar perseverando no combate à inflação. Isso cabe ao Banco Central e ele continua fazendo esse trabalho. Né? E do outro lado, né, o governo precisa realmente encaminhar o mais rapidamente possível para o Congresso qual será esse novo arcabouço fiscal que está sendo prometido, né, desde aí do início do governo. Né? Espera-se que seja agora em março ou no mais tardar em abril, porque é isso que vai talvez fazer uma mudança de percepção, principalmente aí dos agentes econômicos, com relação ao futuro ou ao equilíbrio futuro das contas públicas. Se de fato o governo encaminhar uma boa proposta
não apenas de reforma tributária, mas de toda a estrutura do controle da dívida pública, que hoje é talvez um dos outros principais problemas macroeconômicos que nós temos, o governo ele pode, se for bem sucedido nesse processo, promover uma redução dos juros, principalmente das taxas de juros mais longas, que subiram bastante justamente por causa disso, ou seja, por falta de um arcabouço fiscal, e reduzindo as taxas de juros mais longas, ou seja, o juro longo, que é o juro que justamente os bancos acabam colocando na sua estrutura na hora de fazer os empréstimos, ele começa a proporcionar um certo alívio financeiro para essas milhões de empresas que hoje estão passando por dificuldades financeiras e registros de inadimplência. Então, esse novo arcabouço fiscal que está sendo prometido precisa ser bem construído, precisa ter credibilidade, né, e precisa sinalizar que, no longo prazo, a situação do setor público brasileiro é uma situação de solvência, ou seja, ele vai controlar a dívida. Se isso, de fato, for bem sucedido, a gente consegue reduzir o juro longo, ou seja, as taxas de juros de longo prazo, o que dá um alívio bem importante, bem relevante para a nossa economia como um todo, né? Não só para as empresas, mas também para os consumidores que todo momento precisam de crédito, seja para comprar os seus imóveis, os seus veículos, enfim, para as diversas finalidades, né? Então essa talvez seja a principal medida que o governo poderia tomar. Ô Luiz, e como é que a empresa pode fazer esse cálculo na hora de pedir esse financiamento, né? Tanto para que esse financiamento ajude a empresa nesse processo de recuperação, mas que também não acabe comprometendo, né? Deixando a empresa numa situação ali pior do que já se encontra. No momento em que as taxas de juros estão ainda muito elevadas, né? A principal recomendação, né, justamente para as empresas que precisam de crédito, é tentar alongar o máximo possível os prazos desses financiamentos. Mesmo que elas paguem uma taxa de juros um pouco maior daquela que elas estão acostumadas a pagar, mas se elas conseguirem alongar as dívidas, ou seja, reduz justamente o peso, né, daquela parcela no fluxo de caixa, pelo menos do ponto de vista mensal, né? Então, nesse ambiente, uma renegociação de dívidas buscando alongamento de prazos, né, acaba diluindo, né, o peso dessa dívida justamente nesse período de transição da economia, né, porque nós sabemos que essa é uma fase de transição, ou seja, enquanto o governo não encaminhar essa questão fiscal de uma forma bem adequada, nós ainda vamos estar nessa turbulência. Então, mas é momentânea, ou seja, não poderemos conviver eternamente com esse tipo de ambiente econômico, senão, de fato, vai ser muito difícil para qualquer empresa operar aqui no Brasil, né? Sem equilíbrio fiscal, né, nós vamos ter descontrole da inflação, vamos ter juros cada vez mais estratosféricos, e aí a economia entra não numa recessão, mas talvez numa depressão, o que seria algo muito mais dramático, né? Então, tendo-se a hipótese, né, ou seja, né, a premissa de que esse período de dificuldade é momentâneo, o ideal seria as empresas alongarem as suas dívidas, mesmo que incorram num custo financeiro maior, porque elas conseguem diluir esse custo ao longo de vários meses e, com isso, fazer atravessar esse período de maior turbulência na economia. É que nem um avião, né? Entrou numa zona de turbulência, aperta o cinto, né? E aí espera a turbulência passar, né? E depois continua aí o seu curso normal. A queda de braço do governo federal com o Banco Central pode levar a um resultado mais significativo? Você torce por quem desse lado dessa briga? Na verdade, eu torço para que tudo dê certo, né? Para que essa briga cesse, né? Para que haja uma boa relação, né, entre o governo e também o Banco Central, porque isso vai ser realmente bom para a economia, bom para os negócios, bom para todo mundo, né? Não adianta nada essa quebra de braço entre o governo e o Banco Central, porque isso nós já vimos isso no passado, né? Não muito distante, e nós acabamos entrando na pior recessão da nossa história, que foi justamente entre 2015 e entre 2014 e 2016, né? Quando naquele momento o governo, numa queda de braço, se bem que nem teve tanta queda de braço assim, mas o governo acabou capturando praticamente toda a estratégia de política do Banco Central, né? E acabamos entrando na pior recessão na nossa história republicana. Então nós sabemos que essa briga sempre acaba mal, e o problema é que acaba mal nem para o governo nem para o Banco Central, acaba mal para a gente, né? Ou seja, então não interessa ao Brasil esse tipo de atrito. Então eu torço, né, para que de fato haja
um restabelecimento da convivência pacífica e harmoniosa entre o governo e o Banco Central, que seria bom para todo mundo. Verdade verdadeira. Luiz, muito obrigado pela sua aula e pela orientação que dá a empresas, empresários e principalmente para o povo que analisa também. Tem muita necessidade de entender tudo isso à luz da economia. Grande abraço para você. E ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Agora são 9h54.